Continuando nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os principais produtos utilizados como veículo no tratamento capilar. Vamos começar falando dos shampoos. Eles são destinados à limpeza, higienização e embelezamento tanto do cabelo quanto do couro cabeludo. Como características principais, um shampoo ideal, ele deve fazer a limpeza adequada dos fios sem ressecar o cabelo, deixar o cabelo solto, leve, brilhante e fáceis de pentear, conferir ordem ao cabelo sem eletricidade estática, mas nem sempre isso acontece, e por isso que nós temos tanta necessidade na utilização de condicionadores, por exemplo. Não modificar o pH do couro cabeludo, até porque se o shampoo modificar o pH, ele pode causar irritação no couro cabeludo ou até mesmo proporcionar uma facilidade para que esse couro cabeludo tenha uma infecção bacteriana por causa da mudança do pH. Também tem que preservar a parte de óleo natural do cabelo, porque quando a gente fala de shampoo, a gente vai falar da limpeza do cabelo, mas ele não pode tirar essa oleosidade natural do cabelo, porque pode prejudicar o couro cabeludo. E também ele tem que fazer a eliminação tanto de compostos lipofílicos, né, que são os compostos oleosos, quanto os compostos hidrofílicos, como por exemplo a poeira. Isso é uma característica extremamente importante para os shampoos. Atualmente no mercado nós temos 3 formas cosméticas mais encontradas, que são os líquidos cremosos, que são os mais comuns, gel ou os em pó, que atualmente tem crescido bastante o mercado nessa área, que são os shampoos que não precisam de enxágue e não precisam de água. Então, eles também são caracterizados como shampoo. Os shampoos, de modo geral, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de cabelo ou são classificados conforme o benefício que eles proporcionam ao fio. Conforme o tipo de cabelo, nós temos aí, por exemplo, para cabelos oleosos, cabelos ressecados, cabelos mistos, cabelos lisos e cabelos cacheados. Em relação ao benefício, nós temos aí shampoos que vão hidratar o cabelo e o couro cabeludo, fazer proteção solar, proteção da cor, definir os cachos, shampoos pós-química. Então, tem uma ampla gama de shampoos atualmente no mercado, dependendo aí do benefício que ele proporciona aos fios de cabelo. Os shampoos vão ser compostos por tensoativo, agentes quelantes, reguladores de viscosidade, reguladores de pH, agentes perolizantes, fragrância, agentes condicionantes que vão auxiliar também, principalmente quando a gente fala shampoo 2 em 1, umectantes, preservantes e formadores de fio. É claro que eu já falei para vocês sobre esses componentes quando a gente falou sobre componentes de cosméticos. Eu vou relembrar alguns, mas eu vou enfatizar principalmente os que são utilizados nos shampoos e também nos condicionadores. Então, vamos começar falando de shampoos, como a gente já está falando sobre ele agora. Então, em relação aos tensoativos utilizados em shampoo, nós temos que ter em mente que são os principais compostos do shampoo. Nós podemos usar um ou mais tipos de tensoativo no shampoo, dependendo aí da suavidade que você quer no shampoo ou do caráter de limpeza do shampoo. Lembrando que tem tensoativos que eles são mais agressivos, eles limpam melhor. Se vocês tiverem dúvida, voltem lá na segunda aula que eu dei para vocês, que eu falei sobre esses tensoativos. Foi na aula presencial ainda, mas dei uma olhadinha lá nos slides. Então, esses tensoativos, eles vão fazer a limpeza do couro cabeludo e do cabelo também, porque eles vão formar aí micelas com a gordura. Lembrando que eles vão ter uma cadeia
que é hidrofóbica, né, que não gosta de água e tem afinidade pela gordura, e uma cabeça hidrofílica, que tem afinidade pela água. Então, essa cauda dele vai se ligar à gordura, formando aí a micela, desculpa, e retirando a sujidade desse cabelo. Então, a concentração desse tensoativo no nosso shampoo, ele deve ser suficiente para que ele consiga limpar o cabelo em toda a sua extensão. Por isso que às vezes a gente tem que utilizar mais de uma vez o shampoo para fazer uma limpeza correta nos cabelos. Nem sempre isso é necessário, mas algumas vezes isso é preciso. Os agentes quelantes ou sequestrantes são agentes que vão auxiliar na estabilidade do nosso shampoo, fazendo com que não corra mudança de cor, cheiro ou até mesmo aparência. Eles vão ser destinados a complexar os íons de ferro, cálcio, magnésio e cobre, que podem ser provenientes tanto da água que está sendo utilizada na lavagem, como da matéria-prima. Os principais agentes quelantes que nós temos, né, o que é mais utilizado é o EDTA, e temos também citrato e glutamato. O EDTA, a gente tem ele de dois tipos, o EDTA disódico, que é utilizado quando nós temos um composto, um shampoo mais ácido, em pH mais ácido, e o EDTA trisódico, quando você faz uma formulação mais básica. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, dele complexando com magnésio e retirando esse magnésio que ficaria solto no shampoo e poderia trazer alguma falta de estabilidade às outras moléculas presentes nesse shampoo. Os reguladores de viscosidade ou espessantes, eles vão auxiliar no aumento da viscosidade do produto. Então, quando nós procuramos comprar um shampoo, gostamos, preferimos um shampoo que tenha uma viscosidade razoável, porque um shampoo muito líquido tem uma aparência estranha e dá uma sensação estranha também do produto. Então, esses viscosantes e espessantes vão auxiliar aí tanto na estabilidade do produto, como no sensorial e na aparência. Nós temos dois tipos de espessantes. Os espessantes que modificam os parâmetros reológicos do sistema água-tensoativo. Esses tipos de espessantes, eles vão atuar através da ação de eletrólitos, como por exemplo o cloreto de sódio, isso mesmo, o sal de cozinha é utilizado como espessante porque ele modifica esse parâmetro reológico, ou as amidas de ácido graxo. Então, eles vão aumentar a viscosidade dependendo da sua proporção, até chegar ao limite máximo de viscosidade. A partir daí, quando você acrescenta mais desse regulador de viscosidade, acaba chegando a um ponto que a viscosidade começa a diminuir. Então, tem que se ter um cuidado na quantidade de sal, por exemplo, que você coloca no shampoo. E vocês já devem ter ouvido, shampoo sem sal. Então, quando a gente tem um shampoo sem sal, nós vamos ter shampoos aí onde utilizamos os reguladores de viscosidade convencional, como por exemplo, goma, derivados de celulose, polímero, carbopol, álcool polivinílico e derivados PVP. Então, esses aí, quando a gente ouve falar de shampoo sem sal, são shampoos que podem apresentar esses outros espessantes. Vocês já devem ter lembrado aí, por exemplo, do Carbopol, que é utilizado para fazer gel. Então, muitos dos nossos reguladores de viscosidade são utilizados para a fabricação de gel na parte cosmética e farmacêutica. O único problema desses reguladores de viscosidade é que em repouso eles podem separar, e isso é um inconveniente, porque tem que ter uma estabilidade muito boa para que não ocorra essa separação, que seria uma característica
que ninguém quer num cosmético, né? Separação das fases aí por causa de um viscosante ou de um espessante. Os reguladores de pH eles vão ajustar a acidez ou a alcalinidade do produto. Então nós sabemos que um shampoo ideal ele vai ter um pH entre 5 e 6. Então nós vamos utilizar agentes neutralizantes, alcalinizantes, acidulantes ou até mesmo agentes tampões para fazer com que esse pH não modifique. Normalmente, pelos compostos que a gente utiliza no shampoo, o pH do shampoo final, antes de colocar um agente regulador de pH, geralmente ele torna-se, por causa dos seus componentes, um pouco mais básico. Então, é mais comum nós colocarmos no shampoo um acidulante, tá? Então, entre esses acidulantes, nós temos ácido cítrico, ácido lático e o ácido glicólico. Em relação aos alcalinizantes, nós podemos utilizar as alconolaminas, aminometil, hidróxido de sódio, de potássio ou hidróxido de amônio. Mas já vou falando para vocês, quando a gente for fazer a prática, nós veremos melhor que nos shampoos geralmente a gente acaba colocando mais compostos ácidos para regular o pH. Os compostos umectantes, eles são substâncias higroscópicas que vão auxiliar na retenção de água ao cabelo. Por quê? Porque eles têm afinidade pela água. Então, a partir do momento que eles são incorporados em um cosmético e acabam indo, né, entrando no cabelo durante a lavagem, eles vão auxiliar na retenção de água dentro desse cabelo, auxiliando na hidratação do cabelo também. Entre essas substâncias, nós temos a glicerina, os poliglicóis, a sacarina, os polissacarídeos e também alguns extratos vegetais. Alguns deles eu já falei para vocês na aula passada. Qualquer coisa, deem uma olhadinha lá na aula anterior. Os agentes de condicionamento ou suavizantes são agentes que são utilizados para evitar uma ação de detergência excessiva dos shampoos. Então, nós vamos recorrer ao emprego de substâncias que vão auxiliar na lubrificação e diminuição do atrito. Entre essas substâncias, nós temos a lanolina, que eu falei para vocês na aula passada, o PVP, que é polivinilpirrolidona, o óleo vegetal, os derivados da lectina, ácidos ésteres graxos de glicol, glicerol, hidrocoloides e proteínas. Vocês viram que na maioria das vezes, né, como lanolina, ácidos de ésteres graxos são substâncias com características oleosas, então elas auxiliam também na hidratação do cabelo. Os agentes perolizantes são bases peroladas constituídas de tensoativos, então eles vão proporcionar ao shampoo brilho perolado e também um aspecto cremoso. Como eles são tensoativos, eles vão atuar também auxiliando na limpeza do nosso cabelo. Entre esses agentes perolizantes, nós temos o ácido esteárico, o álcool cetílico, álcool estearílico, diestearato de etilenoglicol. Temos diversos, aí não vou falar de todos porque senão fica até um pouco cansativo. Mas existem diversos tensoativos que são utilizados aí na fabricação dessas bases peroladas. Os agentes preservantes, eles são utilizados com a finalidade de evitar o aparecimento e também o desenvolvimento de micro-organismos nas formulações. Lembra que eu falei para vocês que quando nós preparamos um cosmético, nós temos que pensar em como essa pessoa vai utilizar esse cosmético. Se durante a utilização ela não pode contaminar o cosmético com micro-organismos. E os preservantes eles vão atuar evitando o desenvolvimento desses micro-organismos
durante a utilização do produto. Então, os preservantes, eles são regulados pela RDC 29 de 2012 da Anvisa. Eu vou mandar essa RDC novamente, até para auxiliar vocês no trabalho que vocês estão desenvolvendo sobre cosméticos inovadores, que é o trabalho que eu passei para vocês durante a aula, e nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas já para vocês irem se familiarizando com a quantidade desses conservantes, desses preservantes que estão disponíveis aí, que podem ser utilizados de acordo com a RDC. Um cuidado que nós temos que ter quando falamos em preservantes, conservantes, é sobre a dosagem. Então, a dosagem, ela geralmente é recomendada pelo fabricante e também deve estar de acordo com a legislação, o que a legislação permite, e tem que ter várias características, entre elas um amplo espectro de ação, então ela tem que atuar contra diversas bactérias, principalmente contra as principais bactérias, contra fungos também, ser estável em uma ampla faixa de pH, ser compatível com a matéria-prima utilizada no cosmético e também, se vocês forem dar uma olhadinha na RDC, vocês vão ver que tem alguns preservantes que não podem ser utilizados em determinado cosmético. Então, tem que ser um preservante, um conservante que seja permitido pela legislação, tá? Tem que inativar os micro-organismos com rapidez suficiente para que ele não consiga se adaptar e criar imunidade, digamos assim, a esse preservante. O uso deve ser seguro, ou seja, não pode ser irritante, não pode causar sensibilidade, alergia. E claro, né, quando nós falamos de cosmético, tanto de cosmético quanto medicamento, qualquer coisa, né? Nós temos que pensar aí no custo, tem que ser um valor acessível à quantidade de preservante e o tipo de preservante que está sendo utilizado nesse cosmético. Nós também podemos utilizar nos cosméticos aditivos cosmiátricos, como silicone, proteínas, vitaminas, queratina e colágeno, que eu já falei para vocês na aula passada, por isso não vou entrar muito em detalhes, mas eles vão auxiliar na reconstituição do cabelo, auxiliar na hidratação do cabelo, formar um filme no cabelo para diminuir a quantidade de água que está sendo perdida, auxiliando na hidratação. E também temos aditivos fitoterápicos, como os extratos glicólicos de jaborandi, amamelis, camomila. Camomila é muito interessante porque ela auxilia na diminuição da irritação no cabelo e até auxilia também no combate ao radical livre, além de clarear naturalmente os cabelos. Então, ela é muito utilizado em shampoo. Algas também são bem utilizadas porque tem grande quantidade de polissacarídeo e acaba auxiliando na hidratação dos cabelos também. Os condicionadores são formulações que têm como finalidade conferir aos fios de cabelo a maciez, restauração da constituição do fio, brilho, diminuição de frizz, definição de cachos, entre outros atributos. Os condicionadores, de modo geral, eles são formulações formadas por duas fases, uma fase oleosa e outra fase aquosa. No mercado, nós temos hoje principalmente os condicionadores capilares, que são os mais vendidos, que é o que a gente utiliza durante a lavagem dos cabelos. Máscara de hidratação, que tem uma constituição muito parecida com os condicionadores, mas ela deve permanecer no cabelo por mais tempo para poder dar a hidratação adequada. Os cremes para pentear, que são condicionadores sem enxágue, digamos assim, então a formulação muda um pouquinho, porque vai permanecer no cabelo por um longo tempo, e isso tem que ter o cuidado para que não tenha produtos que danifiquem o cabelo.
e os sprays desembaraçantes, que também entram na categoria de cremes para pentear, porque eles também são cremes um pouco mais líquidos, são emulsões mais líquidas. O efeito dos condicionadores é devido ao depósito ao longo da superfície do cabelo dos agentes catiônicos e também dos compostos graxos dessas formulações. Essa deposição ela é resistente à água, então os condicionadores acabam formando um filme em cima do cabelo, auxiliando aí no aumento do brilho desse cabelo, no fechamento das cutículas e também na hidratação do cabelo. A composição dos condicionadores é bem parecida com a composição do shampoo, como por exemplo a presença de tensoativos, mas nesse caso nós temos a presença de tensoativos para formar a emulsão, não para a limpeza dos cabelos. Então, essa é uma diferença dos tensoativos utilizados aqui. Nós temos também os reguladores de viscosidade, compostos emulsificantes, reguladores de pH, agentes quelantes, preservantes, umectantes e também a fragrância. Os tensoativos utilizados em condicionadores, eles são catiônicos, ou seja, têm a cabeça polar com carga positiva. O que acontece? Quando nós lavamos o nosso cabelo com shampoo, o cabelo ele adquire uma carga negativa. Por isso que eles ficam arrepiados e também com aspecto áspero. A partir do momento que utiliza-se esses tensoativos catiônicos, o cabelo passa a não ter mais carga, porque o tensoativo catiônico neutraliza o tensoativo utilizado nos shampoos. Além disso, esses tensoativos vão diminuir a tensão superficial da água e vão auxiliar na espalhabilidade das emulsões. Uma outra característica interessante é que a cadeia apolar desses tensoativos, geralmente ela é mais longa, e lembrando que sempre a cabeça que tem a característica catiônica, ela vai ter pelo menos um átomo de hidrogênio. São geralmente sais quaternários de amônio, e um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o cloreto de cetil-trimetilamônio. Uma outra característica interessante quando nós fazemos formulações de condicionadores são os condicionadores que são utilizados como condicionadores sem enxágue. Quando nós utilizamos esse tipo de condicionador, nós temos que ter o cuidado de ter uma concentração menor desses tensoativos catiônicos, porque como eles vão permanecer no cabelo por mais tempo, eles podem acabar causando alguma sensibilidade no couro cabeludo. Por mais que você fale assim, mas é um condicionador que é passado somente nas pontas, por alguma razão ele pode acabar entrando em contato com o couro cabeludo e pode causar sensibilidade ao nosso couro cabeludo. Os reguladores de viscosidade, eles podem ser incorporados na formulação na fase aquosa ou na fase oleosa. Em relação à fase aquosa, nós temos os derivados de celulose, como por exemplo o hidroxicetilcelulose, que é muito utilizado e a gente utiliza também para fazer gel, e os derivados de amido. Na fase oleosa, nós dizemos que os agentes utilizados nessa fase são agentes de consistência, como por exemplo os álcoois graxos, álcool cetílico, estearílico, cetoestearílico, também os ésteres graxos e as ceras, que podem ser naturais ou sintéticas. Então, a gente pode muitas vezes ver em formulações de condicionador a utilização de cera de abelha, por exemplo, para auxiliar na consistência desse condicionador. Geralmente, quando a gente utiliza cera, os condicionadores eles vão ser mais espessos. Então, é muito utilizado, por exemplo, em máscara. Os emulsionantes, por sua vez, são tensoativos não iônicos, então eles são bem utilizados na formulação
E entre eles nós temos aí os ésteres de glicol e glicerato, ésteres de sorbitol, polissorbato e também álcool graxo etoxilato. Eles vão auxiliar ao tensoativo já utilizado, formando aí uma melhor emulsão do nosso creme, do nosso condicionador. Quando nós falamos de máscaras, nós temos que ter em mente que elas têm a mesma função dos condicionadores, porém elas vão apresentar uma maior concentração de vitamina, lipídios e proteínas para aumentar a hidratação do cabelo. Outra característica interessante é que ela demora um pouco mais para fazer ação, por isso tem que ficar mais tempo no cabelo, em média 10 minutos. Os fixadores e modeladores também são produtos cosméticos muito utilizados e eles têm como finalidade conferir a forma e também modelar os cabelos. Então, como eu falei para vocês, esses fixadores e modeladores, eles vão moldar os penteados no nosso cabelo e nós temos no mercado atualmente principalmente esses três tipos: spray, gel e mousse. Vamos começar falando do spray. Então, o spray, ele tem em sua composição uma resina polimérica. Essa resina, ela está em solução e ela vai fixar no cabelo, ligando vários fios em um ponto de contato mútuo. Então, vamos fazer com que todos os fios fiquem em uma região. Como características importantes, o spray ele deve exibir boa propriedade de fixação, sem parecer muito rígido, para que o cabelo ele tenha então uma maleabilidade, tenha um movimento. Também não deve reduzir o brilho do cabelo. Muitos sprays antigamente você passava e ele não deixava mais aquela presença de brilho, isso fazia com que o cabelo não ficasse tão natural. Atualmente, nós temos desenvolvido sprays que não diminuem esse brilho do cabelo, isso facilita para que o cabelo fique mais natural. Eles devem ser removidos facilmente quando ocorre a lavagem, então tem que ser solúvel em água. A partir do momento que nós começamos a lavar, ele é retirado facilmente do cabelo. Porém, apesar de ser solúvel em água, ele não pode absorver a água do ambiente, porque se ele absorver, nós não vamos ter uma fixação muito duradoura. Então, tem que ter esse cuidado também quando nós vamos formular um spray. E ele deve ser retirado do cabelo na forma de pó quando nós escovamos. Então, por exemplo, se você chega de uma festa e não quer lavar o cabelo e você fez uma fixação, a partir do momento que você penteia o cabelo, você já consegue retirar ele em forma de pó e ele não deve formar placa, porque se ele formar placa vai ficar com uma característica indesejável no cabelo. Eu coloquei aqui para vocês uma formulação padrão dos fixadores. Então, nós temos que ter uma resina, geralmente é utilizado o PVP, que é a polivinilpirrolidona, né? Acetato, aminoetilpropanol, lanolina, que vai auxiliar na emoliência desse fixador, etanol e butano 30. Vocês viram que aqui nós vamos utilizar como veículo o etanol. Então, nos fixadores a gente utiliza etanol porque eles vão ser facilmente evaporados, não se mantendo por muito tempo no cabelo, e isso auxilia na modulação desse cabelo. Então, nós podemos utilizar nos fixadores tanto resinas como polímeros, né? As resinas, como eu falei, são o PVP e os polímeros são os terpolímeros. Eu não vou entrar em detalhes o nome de cada um deles, mas isso aqui é só para vocês terem uma noção do que é utilizado nos fixadores e modeladores. Os
géis, eles são muito parecidos com os sprays, mas eles vão ser aplicados no cabelo molhado, enquanto os sprays vão ser aplicados no cabelo seco. Eles formam um filme polimérico quando eles se depositam no cabelo. Esse filme ele deve ser flexível quando o cabelo seca e promover a fixação do cabelo. Por mais que seja flexível, tem que deixar o cabelo no formato desejado. A formulação, como eu falei, é similar ao spray, porém, aqui nessa formulação nós utilizamos água como veículo e não álcool, como é utilizado no spray. Os géis, como o próprio nome já nos lembra, vão ser formulações com viscosidade. Então, nós vamos utilizar aí diversos agentes viscosantes, como, por exemplo, os derivados de celulose, carbopol e as gomas. Como principal veículo, nós temos a água e podemos utilizar como co-solvente o etanol. Sempre tem que fazer a utilização de conservantes e também pode ser utilizados aditivos como protetor solar ou brilho. Outra formulação também muito utilizada como fixador e modelador são os mousses, principalmente para cabelo cacheado. Nós vamos encontrar esses mousses na forma de aerosol. Quando nós apertamos, né, o aerosol, nós vamos ter a formação de uma espuma semi-estável. Essa espuma ela deve ser aplicada no cabelo molhado. A partir do momento que ocorre a diminuição da espuma, ou seja, que ela colapsa, nós vamos ter a formação de uma dispersão de pequena quantidade de fluido sobre o cabelo. Uma vez que a espuma ela tem grande quantidade de gás, então, apesar de parecer ser uma quantidade muito grande quando você passa no cabelo esse produto, o gás vai sair e vai ter uma pequena quantidade de produto no cabelo, e por isso é muito bom e muito utilizado, porque não vai ter uma carga muito grande desse produto, um resíduo muito grande desse produto no cabelo. Como componentes do mousse, nós vamos ter a resina fixadora, que são as mesmas utilizadas no gel e também no spray. Vamos ter uma substância plastificante, que vai auxiliar na formação de um filme no cabelo e também diminui a interação do nosso cabelo com o ambiente, fazendo com que ocorra uma fixação por mais tempo desse cabelo, uma modelagem maior do cabelo. Tensoativos para auxiliar na formação da espuma. Entre esses tensoativos são tensoativos catiônicos, mas nós temos que cuidar com a concentração desses tensoativos para que não ocorra uma irritabilidade no couro cabeludo, então tem que estar em concentração menor também. E como veículo, nós temos aí o etanol e a água. Então, turma, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula teórica, né? Nos vemos na prática, mas até a próxima aula teórica. Um abraço!